A morte, em alguns cantos do mundo, não é apenas um fim, mas uma manifestação de sofrimento e crueldade. Hoje, vamos explorar 6 formas de pena de morte que chocaram a humanidade. Pronto para essa jornada tão sombria quanto fascinante? A pena de morte é um dos temas mais controversos da história humana. Ela divide opiniões, culturas e políticas, levantando questões éticas e morais. Além disso, algumas formas de execução usadas ao longo dos séculos vão muito além do simples ato de tirar uma vida. Elas são instrumentos de tortura, projetados para causar dor extrema e terror. Neste vídeo, vamos desvendar 6 dos métodos mais pesados e impactantes de execução na história. 1. O esmagamento por elefante. Na Índia e em outras regiões da Ásia, o uso de elefantes para executar condenados era uma prática comum. Esses gigantes treinados não apenas esmagavam suas vítimas, mas muitas vezes eram ensinados a prolongar o sofrimento, torturando a pessoa antes do golpe final. Esse método era uma demonstração brutal de poder, tanto do animal quanto do governante que ordenava a execução. 2. O esfolamento. Imagine ter sua pele retirada enquanto ainda está vivo. Essa forma de execução, usada em várias culturas, como os assírios, é uma das mais cruéis já registradas. O condenado era despido e sua pele era arrancada em pedaços, causando uma dor inimaginável antes da morte. Essa prática era tanto uma punição quanto um aviso, com a pele frequentemente exibida como uma advertência para os outros. 3. O esquartejamento. Na Europa medieval, o esquartejamento era reservado para crimes considerados extremamente graves, como traição. Nesse processo, o condenado era amarrado a 4 cavalos, cada um puxando um membro em direções opostas, até que o corpo fosse literalmente dividido. O terror dessa execução estava tanto na dor quanto no simbolismo. Era como se a própria existência do condenado fosse desintegrada. 4. A roda. A roda de tortura, também conhecida como roda de quebrar ossos, era amplamente usada na Idade Média. A vítima era amarrada a uma roda e suas articulações eram quebradas com golpes de martelo. Muitas vezes, o condenado permanecia vivo por horas ou até dias, em um estado de dor extrema, enquanto a roda era erguida para exibição pública. 5. A morte por serra. Esse método era comumente usado na Europa e na Ásia para crimes considerados hediondos. O condenado era pendurado de ponta cabeça e cortado ao meio com uma serra, geralmente começando pela região da virilha. A posição invertida fazia com que o sangue continuasse a fluir para o cérebro, mantendo a pessoa consciente por mais tempo durante o ato. 6. A empalação. Imortalizada pela lenda de Vlad, o Empalador, essa forma de execução envolvia um poste longo que era introduzido no corpo da vítima e depois erguido. A morte podia levar horas ou até dias, dependendo de como o poste era posicionado para evitar órgãos vitais. Além de brutal, esse método era utilizado como um forte elemento psicológico para intimidar inimigos. Esses métodos de execução são lembretes sombrios do que os seres humanos são capazes de fazer em nome da justiça, do poder ou da vingança. Eles nos levam a refletir sobre nossa própria moralidade e o caminho que percorremos como sociedade. Felizmente, em muitas partes do mundo, esses métodos são coisa do passado, mas a história deve ser lembrada para que não repitamos esses erros. Se você achou esse tema impactante e quer saber mais sobre os lados mais obscuros da história, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Também queremos ouvir sua opinião. Qual dessas penas de morte você achou mais brutal? E que outros temas você gostaria de ver por aqui? Escreva nos comentários e até o próximo vídeo.